Estou aguardando o início. Já estamos no ar, já percebi. Bom dia a todos. Bom dia, Valéria Silva. Bom dia, Elaine Barbosa de ROI, Rondônia, né? RR é Roraima, não é isso? Kika Medeiros, bom dia. CCA Contabilidade, bom dia a todos. Ela diz bom dia a todos, eu estou lendo aqui. Rocicleia, então, de Palmeira de Goiás, bom dia. Graziele Leal, bom dia. Estefânia Andrade, bom dia. Otacílio de Remanso, Bahia, bom dia. Kika Medeiros de Natal. Vamos lá. CCA Contabilidade, já tivemos orientações aqui no escritório da Cefaz sobre o SPED. Olha só, já está direto no assunto, já está ligado aqui. Vamos lá, Zélia Freitas, bom dia. Olha, a Bibiana Tax aqui da NIT está dando um recado para nós aqui sobre o workshop do E-Social, né? Ela está dizendo, assista a aula 3 do workshop do E-Social. Ok, vamos lá? Fernando Martins, bom dia. Martins Contabilidade, São José, Santa Catarina. Lembrando, você pode me contratar para fazer propaganda do seu escritório de contabilidade. Estou aqui para fazer merchan. Brincadeira. Vamos lá, bom dia, Adriana de Curitiba. Kika Medeiros sai da... a Kika Medeiros está dizendo, gente, terminada a aula aqui, vamos direto para a aula 3 do workshop do E-Social. Vamos lá, Thay Carvalho, bom dia a todos, escritório Miranda de Mato Grosso do Sul. O Biratã Carvalho, bom dia. Railton, São Luís Maranhão, bom dia. Pessoal, eu recebi um puxão de orelha de um colega nosso aqui, na semana passada, ele colocou lá no link, essa live só começa depois de 7 minutos, então... Não vamos perder tempo, vamos começar já, ok? É que a gente fica aqui nesse bate-papo dando um espaço para todo mundo chegar, para a gente poder falar em conjunto com todo mundo, mas não vamos perder tempo, não. Tempo é dinheiro, time is money, não é isso? Então, é isso aí. Qual é o nosso tema de hoje? Nós vamos falar de malha fiscal do SPED. Aí você vai me dizer, muita gente vai me dizer, mas já não existia essa malha e tudo mais? Sim e não. Veja, como a Receita trabalha, ela elege temas, ela elege situações que ela vai explorar para fazer o melhor controle da arrecadação possível, para diminuir a evasão fiscal, etc. Então, é natural que a gente espere da Receita que ela tente mecanismos de coibir aí a sonegação fiscal, etc, etc. Então, isso já seria uma coisa natural. O que não é natural é ela vir para o site e falar de forma muito transparente o que ela está fazendo, o que ela está pretendendo. Isso significa o quê? Que ela está aplicando recursos nesse tipo de operação. Então, vai ser cada vez mais frequente esse tipo de operação. Ela sinaliza, olha, hoje estamos trabalhando com parâmetro X, e ela diz claramente qual é o parâmetro dela, porque qual é o objetivo da Receita? É a autorregularização. Esse é o grande objetivo. Por que isso? Porque ela começou a fazer isso lá atrás, há muitos anos, nem sei te precisar quantos, mas desde que eu me lembro, sobre malha pessoa física, o objetivo da malha pessoa física, ele sempre foi inovador em relação à fiscalização. Enquanto lá na fiscalização das empresas havia todo aquele mistério, quem será o próximo? Vamos criar aí todo um cenário de terror para as empresas saírem recolhendo espontaneamente.
Na malha pessoa física a coisa era diferente. Sempre foi pautado pela transparência da malha fina. Você que trabalha, você que faz declaração todo ano, você sabe disso. Você sabe que lá atrás não tinha aquela história de todo mundo colocava a avó como dependente do imposto de renda, né? Então lá atrás a avó ela era, nossa, toda avó era assim mimada pelos netos, né? Porque todo neto colocava a avó como dependente do imposto de renda, né? Por quê? Porque lá atrás você não precisava colocar o CPF do dependente. Então bastava colocar o nome e a data de nascimento. E era um horror, né? Porque você sabe que vó não gosta de falar a data de nascimento. Então a gente tinha que ficar tentando descobrir qual era a data. Por quê? Porque todo neto queria colocar a avó como dependente. E a Receita pegava? Não pegava. Porque o argumento era nome. Então você poderia falar assim, ó, a avó chama Maria José da Silva Xavier. Você colocava Maria José Xavier, o outro colocava da Silva e tal. E aí a Receita ficava né, ainda não tinha, hoje nós temos todo um aparato de inteligência artificial, de análise de base de dados, análise inteligente e tal. Na época não tinha nada disso. Então o que você fazia? Você colocava e passava. Teve uma época que o pessoal colocava como despesa médica CNPJ de hospital. Não cruzava nada com nada. O hospital tinha um monte de despesa. Como é que a Receita ia saber se você tinha ou não aquela despesa? Mas foi se aprimorando, criando critérios de malha para a pessoa física. E isso era dado muita transparência para o contribuinte. Olha, esse ano nós estamos de olho nos advogados, nos médicos, bom, sempre tiveram, né, de olho nos profissionais liberais, né? Advogado, médico, engenheiro, todo mundo que é autônomo, entre aspas, assim, é aquela história, com nota ou sem nota, né? Você ia no médico, o médico falou, com nota ou sem nota, por quê? Porque justamente é um pessoal que gostava de maquiar as receitas, né? Daí que surgiram várias operações na Receita, de movimentação financeira, né? Então, para esse profissional liberal, advogado em especial, tem essa situação que muitas vezes ele pode administrar recursos de terceiros, né? Ele recebe o valor da causa e depois tem que repassar. Então, faz aquela movimentação enorme na conta corrente dele, mas, na verdade, a receita dele não é tudo que se movimenta. Arquiteto, muitas vezes é assim. O arquiteto, ele trabalha fazendo a administração da obra, muitas vezes. E aí ele mesmo paga com o cartão de crédito dele e passa no conta corrente dele lá o material que ele comprou para o cliente. Então, toda aquela movimentação, você vai olhar, não é tudo que é renda, né? Então, tem todo esse mecanismo aí já existia na pessoa física. Mas aqui nós temos então o quê? Um cenário de SPED, de malha do SPED da pessoa jurídica, certo? Isso era previsível? Sim, desde lá atrás, no PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, quando se criou a nota fiscal eletrônica e se criou o ambiente de escrituração fiscal digital, o SPED, né? SPED é um sistema eletrônico, digamos assim, né? Então, quando se criou essa ferramenta, essas obrigações acessórias no formato SPED, o que se esperava? Se esperava uma padronização de todas as informações. Então, antigamente a gente fazia o quê? Escrituração do livro diário, escrevendo, levando na JuSesp, carimbando, tirando cópia de livro, tinha livro diário, tinha livro razão, né? Enfim, você ia lá no JuSesp, carimbava e aí tinha fé, aquela contabilidade desde que tivesse sido apresentada, arquivada lá na JuSesp, né? Então a gente tinha, de um lado, então você tinha uma contabilidade física, de outro você tinha outras obrigações acessórias tipo DACOM,
que apurava PIS e COFINS, mas de forma muito globalizada, sem detalhes e tudo mais. Aí veio o SPED e falou assim, ó, nós vamos fazer um formato mais ou menos parecido, então cada um dos SPEDs, eles seguem uma norma, um formato, digamos assim, de blocos, de registros e tudo mais. Então tem um certo padrão entre eles, e todas as obrigações acessórias, digamos, arcaicas, passaram a ser digitalizadas. E aí nós tivemos primeiro, então, nota fiscal eletrônica, depois nós tivemos SPED ECD, que é o SPED da escrituração contábil digital, tá? Não estou falando exatamente na ordem não, mas só para você entender o que temos no SPED. Então temos a nota fiscal eletrônica, que faz parte desse projeto. Nós temos o SPED ECD, que é escrituração contábil digital, que elimina a obrigação de ter um livro diário impresso, tá? Você que transmitiu o SPED ECD, o dado que está lá é o dado válido. O auditor fiscal não pode te intimar a apresentar contabilidade se você já entregou o SPED ECD. Isso não é possível, não pode. O auditor fiscal não pode te intimar para você entregar uma contabilidade, sendo que você já transmitiu no SPED. Aliás, ele já tem, ele passa a ter autorização para fazer o download, baixar todo o seu SPED ECD, quando lhe é conferida a competência para lhe fiscalizar, através do TDPF, que é Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal. Quer dizer, ele tem uma autorização oficial da própria Receita, do delegado da Receita, dizendo, vai lá, fiscaliza o Posto Ipiranga, por exemplo. Aí ele vai, baixa os arquivos do Posto Ipiranga na máquina dele, e ele já faz as primeiras comparações, já faz as primeiras análises, e quando ele chega na sua empresa, ele já sabe bem o que você escriturou na sua contabilidade. Então nós temos o ECD, nós temos o SPED ECF, que é a antiga DIPJ melhorada, né? Então você tinha a declaração da DIPJ, que ela agora é o SPED ECF com melhorias, evidentemente. Nós temos a substituição do DACOM pelo SPED FD Contribuições, que é o quê? É a forma de você detalhar a apuração do PIS e da COFINS, certo? Então, lá no SPED FD Contribuições, você tem todo um detalhamento que não é a mesma coisa que era o DACOM. Então, no DACOM você tinha fichas de crédito, fichas de débito. Então, você apurava lá o quanto você faturou, quanto você deve pagar sobre as suas receitas de PIS e COFINS, e você falava quanto você estava querendo se aproveitar de créditos para quem é do regime não cumulativo, né? Quer dizer, aquele pessoal que apura PIS na saída e desconta o que comprou de insumos na entrada, né? Então, para esse pessoal, fazia a apuração da base de contribuição à base de crédito. Para o pessoal do regime cumulativo, quer dizer, aquelas empresas do lucro presumido e tudo mais, outras empresas que são do regime obrigatório, cumulativo obrigatório, essas só informam as saídas. E ela vai informar onde? No SPED FD Contribuições. Certo? Então, nós temos, então, rapidamente, SPED ECD, SPED ICMS PI e SPED FD Contribuições. Certo? Bom, não sei se eu falei certo. ECD, ECF, FD Contribuições e ICMS-PI, que eu não tinha falado. ICMS-PI trata, então, do seu movimento fiscal para apuração do ICMS e do IPI. Ok? Então, basicamente, nós temos essas declarações. Depois temos outras, né? E-Social faz parte do ambiente SPED. FD-REINF faz parte do ambiente SPED. Temos aí a E-Financeira, que trata da movimentação financeira, né? E temos outras informações também que vocês prestam, os contribuintes prestam de um modo geral, de MOF, DECRED, o que é DECRED? Operações com cartão de crédito, etc. Então, são diversas obrigações que hoje, elas todas se interagem dentro da base
de análise da receita. Quer dizer, então ela tem todas essas informações soltas e que ela, de alguma maneira, consegue integrar e comparar esses dados. Então, quando eu entrego um SPED ECF, eu estou dizendo quais são as informações do meu faturamento, das minhas receitas, né? Então, lá eu informo. Por quê? Porque no SPED ECF que eu vou apurar o lucro real, por exemplo, né? Então, eu vou partir aí do meu lucro do exercício, vou fazer adições, exclusões e tal, e vou apurar o que, de fato, é o meu lucro, lucro fiscal, né? E por aí é que eu vou aplicar as alíquotas de imposto de renda e CSLL. Então, o SPED-ECF ele é importante para apurar a base de cálculo do imposto de renda. E aí a Receita falou para você agora: estou fazendo malha fiscal do SPED. O que isso significa? Não sabemos qual é o alcance dessa malha fiscal. Mas ela te dá a dica, ela fala assim, ó, não vamos ficar com baboseira não, eu estou te criando hoje, 10 de setembro de 2020, a minha malha fiscal SPED, estou criando, estou te avisando, e para tanto eu já comecei com a minha primeira operação. Qual é a minha primeira operação? As empresas do lucro presumido que entregaram SPED ECF exercício 2018, que entregaram em 2019, e que há inconsistências entre essas informações do ECF com as respectivas informações do SPED-FD Contribuições, do SPED-ICMS-PI e da Decred IE Financeira. Ok? Para a gente acompanhar melhor isso aqui, vamos mostrar para você as nossas telas. Vamos lá. Para organizar um pouquinho a nossa conversa, vamos mostrar aqui as nossas telas. Estamos falando da nova malha fiscal no SPED. Eu peguei aqui ó, a tela da próprio site da Receita Federal, dizendo quais são as competências da Receita. E aqui nós temos várias competências e eu não vou me alongar sobre elas. Basicamente, nós queremos entender que é a Receita Federal que faz a fiscalização para verificar se nós estamos pagando os tributos federais de forma correta, tá? Então, não vamos ficar fantasiando, não. Vamos para a questão prática. Por que me interessa saber que a Receita faz essa fiscalização? Porque é ela que pode bater na minha porta me cobrando aí um tributo que eu não recolhi, me cobrando uma declaração que eu não entreguei, certo? Então eles fazem o quê? Eles fazem a fiscalização para coibir a sonegação fiscal tributária de um modo geral. Eles fazem o controle da arrecadação, né? Então eles fazem a análise de quem está recolhendo, quem deixou de recolher, os segmentos em geral, né? Ela faz a administração tributária, ou seja, depois que você foi autuado, ou que você resolveu parcelar um tributo, se você está em dia, não está em dia, se você deve ser excluído de um parcelamento ou não. E aí, para ela realizar toda essa administração tributária, todo esse controle da evasão fiscal, ela... será que eu não estou compartilhando a tela com vocês? Vamos ver aqui. Eu acho que eu estou atrasado no meu YouTube. Estou compartilhando sim. É que eu fiquei aqui, eu estou monitorando o vídeo aqui e eu estava muito atrasado aqui, não sabia se eu estava compartilhando ou não a tela. Vamos lá, continuando. Então a Receita ela faz ações coordenadas, ela faz ações centralizadas através de Brasília, através das superintendências,
ou ela faz ações descentralizadas através das próprias delegacias e tudo mais. Enfim, nós não vamos entrar nesse tecnicismo, nessa essa estrutura interna, porque o que nos interessa é o seguinte, é que a Receita ela pode bater na nossa porta toda vez que a gente deixar de cumprir as obrigações do jeito que ela entende que a gente deva cumprir. Então, não basta eu fazer os recolhimentos. Aliás, eu vi uma empresa ser autuada por entregar o SPED-FD Contribuições zerado. E ela fez todos os recolhimentos em dia, fez todas as declarações da DCTF ok, estava tudo certinho, porém, como ela entregou o SPED-FD Contribuições com todos os dados zerados, ela foi autuada e o auto não foi baixo. Então, veja, isso está certo ou está errado? Do ponto de vista da legislação, está certo. Pode ser injusto, mas está certo. Por quê? Porque está previsto que você deve cumprir aquela obrigação, aquela obrigação acessória de entregar aquela declaração. Não entregou, tem lá a sanção prevista na própria norma que rege aquela obrigação acessória. Então, gente, esteja muito atento em relação a essa questão. E aí, finalmente, no dia 10/9, veja, 10/9 de 2020, ela solta esse comunicado sobre a criação da malha fiscal pessoa jurídica. Aí, novamente, você me pergunta, mas já não existia? Sim, já existia o procedimento, não de malha, mas o procedimento de apuração de inconsistências. Aqui, qual é a diferença? A diferença é que você tem, eventualmente, um grupo dedicado a esse trabalho. Então, veja, existem servidores, existem auditores lá, certamente existem, né, trabalhando nesse projeto. É um projeto que, internamente, a Receita tem se orgulhado de conseguir ter implementado e tal, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, enfim, de tudo que está acontecendo no país, eles conseguiram implementar esse procedimento de malha. E o que isso envolve? Envolve, então, a apuração das inconsistências, as intimações, os acompanhamentos, as autuações automáticas que virão para quem não se autorregularizar e um corpo de auditores que vai fazer uma primeira análise da sua situação, tendo em vista que muita gente vai ser autuada e de repente já retificou, mas o sistema não identificou e tudo mais. Quer dizer, não é nenhum problema aí de defesa mesmo, de recurso administrativo de fato, é mais um apontamento de inconsistências. Então, digamos, a Receita vai lá, vou dar um exemplo antigo que já aconteceu. Por exemplo, a Receita intima a empresa dizendo, olha, você informou o RAT errado, né? Você tinha lá, apurou um KNAI de atividade de risco elevado, que deveria ser RAT de alíquota 3%, e você informou na GFIP 1%. Receita identificou essa inconsistência, mandou uma cartinha para você, ó. Veja, se está correta essa GFIP. Se ela estiver correta, faça o recolhimento dos valores devidos. Se não estiver, aliás, veja se está correta essa GFIP, porque se ela já estivesse com o RAT correto e não houvesse recolhimento, você já teria aí o valor lavrado através de uma DCG, um débito confessado em GFIP. Mas quando a tua GFIP está em desacordo com o que deveria, por exemplo, você colocou um KNAI preponderante, que a alíquota correspondente seria 3%, mas você informou a alíquota errada, de 1%, de 2%. E aí, nesse caso, o sistema não vai fazer a cobrança automática, mas há uma inconsistência. Então, a Receita fala, ó, faça a retificação.
Se você não retificar, eu vou te autuar de ofício. Aí muita gente fez a retificação no prazo combinado. Então, a Receita deu lá 90 dias, a empresa foi lá no último momento e transmitiu a GFIP retificadora. O que aconteceu? O sistema não conseguiu identificar a tempo. E a pessoa recebeu o quê? Um auto de infração. E aí estabeleceu-se a confusão, né? Porque você tinha cumprido o prazo que a Receita te deu, só que a Receita não identificou a incorreção e te autuou. Então, nesses casos, foi criada uma força-tarefa na Receita, para a Receita verificar essa situação, sem ter que mandar isso para uma delegacia de julgamento, etc, etc. Então, tudo isso para te dizer que existe todo um foco nesse trabalho. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que nos preparar para essa situação. E aí você vai dizer assim, mas eu não sou do lucro presumido, não estou nem aí para isso. Veja, esta foi a primeira operação. Não sabemos quando teremos a segunda para as empresas do lucro real. E para outras situações que não seja o SPED-ECF. Então, veja, focando nessa primeira operação, o que ele falou? Vou fazer, então, uma malha com base no quê? Olha o que ele disse aqui, ó. Comunicado sobre malha fiscal, falta de escrituração de receitas. Então, veja bem, qual que é o objetivo da Receita aqui? Verificar omissão de receitas. E aí ela vai fazer um comparativo, por exemplo, com o SPED-ECF e o SPED-FD contribuições. O que vai acontecer aqui? O SPED-ECF vai ter lá uma informação de receitas, certo? O SPED-FD contribuições, ele trabalha da seguinte maneira. Ele tem a apuração da base de contribuições e a apuração da base de créditos. A base de créditos é uma faculdade do contribuinte. Ele pode exercer o seu direito de tomar um crédito ou não. Já na base de contribuições não tem acordo. Ele é obrigado a informar todas as suas receitas. Quando eu digo todas, são todas. Aquelas que ele não vai pagar PIS/COFINS, que são de alíquota zero, aquelas que são de suspensão, as receitas de exportação que não são tributadas, ainda assim elas devem estar aqui no SPED-FD contribuições. Mas eu só exporto, eu não pago PIS/COFINS. Não interessa, a Receita quer essa informação no SPED-FD contribuições, você tem que colocar. Se não colocou, você está omitindo informações que ela considera relevantes, ok? Então, veja, lembrando um pouquinho antes, como que é apurado o PIS/COFINS? Como eu já comentei no começo da live. O PIS/COFINS, ele pode ser apurado no regime cumulativo ou no regime não cumulativo. Cumulativo, você só informa a Receita e paga 3,65 de PIS e COFINS. 3% de COFINS, 0,65 de PIS, certo? Já as empresas do regime não cumulativo, elas vão pagar 7,6 de COFINS, 1,65 de PIS. Ou seja, vai pagar 9,25% sobre a apuração no regime não cumulativo. Aí você vai dizer, não, então eu prefiro o cumulativo. É que o não cumulativo, a alíquota é de 9,25 na saída, mas apura-se o crédito, certo? Então, veja, essa situação, ela é uma situação a se analisar. Se a sua empresa é do regime não cumulativo ou cumulativo, enfim, é uma outra questão. Aqui, nós vamos lembrar que a malha fiscal está focada no lucro presumido. E aí eu posso te garantir, se a empresa está no lucro presumido, ela apura PIS/COFINS no regime cumulativo. E aí, nesse caso, eu não estou preocupado com crédito, estou preocupado com as informações que tem que ter no SPED-FD contribuições, para que eu não tenha inconsistência com o SPED-ECF. Então, no SPED-FD contribuições, eu vou ter o quê? As informações do faturamento da empresa. Receita de venda de produtos e serviços. Basicamente, é isso que é o fato gerador do PIS/COFINS no regime cumulativo.
No regime não cumulativo, a base é ampliada, mas aí nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas a informação importante aqui, eu vou comparar a receita que eu declarei no SPED de 2018 com a que eu declarei no SPED FD Contribuições 2018. Se houver inconsistência, você está visado aí, ou está propenso a receber essa cartinha de intimação. E aí, qual é a consequência? Você tem que trabalhar essa informação durante o período que eles vão lhe conceder, provavelmente 90 dias. Em 90 dias você vai ter que retificar essas informações para incluir os fatos geradores que você deixou de incluir, por exemplo, né? E aí você faz o recolhimento de forma espontânea. O que é recolhimento de forma espontânea? Com correção de multa de mora e juros, mas sem aplicação de penalidades extras, tipo multa de ofício, multa, enfim, as outras multas que envolvem aí uma apuração, ok? Então, o objetivo do SPED-CF versus SPED-FD Contribuições é apurar a omissão na apuração do PIS e da COFINS. No SPED-CF versus SPED-ICMS-PI, evidentemente estamos preocupados com o IPI e não com o ICMS. Por quê? Porque a Receita Federal não fiscaliza o ICMS, ok? Mas também não se descarta a possibilidade de haver aí qualquer tipo de parceria, mas num primeiro momento está descartado, nós estamos preocupados então com o IPI. Se a apuração do SPED-ECF está sendo confrontada com a DECRED, com a E-Financeira, qual é a ideia nesse caso? A ideia é verificar a omissão de receita como um todo. Então veja, DECRED fala do quê? De operações de cartões de crédito. Vamos pensar naquela mercearia, por exemplo, que recebe as suas vendas de mercadorias através de cartão de crédito. Então o sujeito vai lá, compra lá um vidrinho de Nescau, um leite, uma maionese, um saco de arroz, que está caro, né? Aí o que acontece? Na hora de passar no caixa, passa o cartãozinho. Esta informação, ela é passada para a Receita Federal, para as bases da Receita, através da DECRED. A E-Financeira também trata dessas movimentações financeiras de um modo geral, quer dizer, a movimentação do conta corrente da empresa, né, as movimentações de investimentos e tudo mais, tudo isso é informado pela E-Financeira. Então a Receita sabe qual é o seu movimento financeiro. E aí ela pode confrontar com as receitas declaradas e falar assim, veja, poxa, você movimenta aqui milhões de reais e você não tem essa correspondente receita. Me explica o que está acontecendo. É assim que a Receita trabalha. Ela vai lá fazer MFI, fiscalização por movimentação financeira. E aí ela vai e ela já sabe que tem ali um indício de sonegação, né? O auditor já recebe essa informação antes mesmo dele ir na sua empresa, então ele não vai à toa, ele vai porque já há uma suspeita de que você não declarou todas as suas receitas. E aí ele vai te intimar, vai dizer assim, olha, me passa aí as suas receitas, sua movimentação financeira, seus dados, sua movimentação bancária e tudo mais. E aí ele vai analisar as entradas. Todas as entradas que você teve naquele período que ele está fiscalizando, ele vai colocar numa planilha Excel, uma planilhinha. Ele vai lá ver, entrou 1 milhão, tal período, entrou 500 mil aqui, 10 mil ali, sei lá, ele faz uma nota de corte, alguma coisa assim, faz uma planilha e fala assim, me explica essas entradas, a que se refere essas entradas. Aí, evidentemente, que você, que é um bom contribuinte, você tem as suas explicações. Então, você vai dizer, esse 1 milhão que entrou foi um empréstimo que eu fiz. Ah, tá, empréstimo não é receita.
Empréstimo é um numerário que entra, mas vai sair, né? Então não tem um acréscimo patrimonial, não é receita, beleza, o auditor fiscal vai entender isso. E esse aqui, isso aqui foi uma doação, foi isso, sei lá. Enfim, você apresentou suas explicações, o auditor pode se convencer ou ele pode entender que não, ali há uma omissão não justificada. Se ele entende que a omissão não foi justificada, a empresa falou, olha, largou tudo aqui, pegou fogo, olha aqui o boletim de ocorrência, não sei o quê, eu não tenho mais documentação nenhuma para justificar, não me lembro e tal. Aí o auditor falou, tá bom, se você não sabe, não consegue justificar, paciência, eu vou presumir, a legislação me permite fazer isso, eu vou presumir que houve aqui uma omissão de receita. É assim que ele vai dizer para você. Então, olha, eu vou te cobrar essa diferença que não foi recolhida. Evidentemente, com um acréscimo de 75% de multa de ofício. Tá ok? Então, ele identificou lá. Houve a omissão. Não foi justificada pela empresa. Ela foi intimada, ela teve prazo, ela não explicou, pediu prorrogação de prazo, ele deu a prorrogação, a empresa não explicou, ele fez um termo de constatação, dizendo, estou constatando aqui uma irregularidade aparente aqui e tal, alguma coisa nesse sentido, a empresa não se manifesta, ele vai e autua a empresa, ok? E essa autuação, como ela é feita? Vamos imaginar, olha, eu de tudo que eu apurei aqui, eu verifiquei que tem aqui 2 milhões de reais que não foram justificados. Eu vou considerar que isto é uma omissão de receita. Vou presumir que é uma omissão de receita. Ora, se é uma omissão de receita, você concorda que ele não ofereceu essa receita à tributação do imposto de renda? Então ele vai ser autuado pelo imposto de renda não recolhido. E nesse caso, também deveria recolher CSLL? Alô, igrejas? Deveria, né? Não recolheu, vai ser autuado pela CSLL não recolhidas. Ok? E se eu não falei nada, eu também não devo PIS e COFINS sobre esses valores? Então a atuação é reflexa. Como assim? Você vai ter a apuração do imposto de renda, CSLL e PIS/COFINS reflexos a 3,65%. Mas minha empresa do regime não cumulativo. É a 3,65% porque é presunção de omissão de receita. Ok? Então é assim que funciona. Agora, isto não descarta a possibilidade da empresa estar sob uma mira maior e ela ter qualificações. Como assim? Se foi identificado que essa omissão ela é decorrente de uma venda realizada, digamos, eu apurei que essa omissão é justamente sobre tais receitas de vendas que não foram oferecidas à tributação. Então, nesse caso, nós temos aí a identificação do objeto que não foi informado, né? Então, nesse caso, se eu consigo mostrar a omissão de uma forma qualificada, vamos colocar assim, ou se a gente conseguir demonstrar que houve um dolo, que houve uma fraude, que houve uma simulação no procedimento, então a gente também passa a ser autuado com multa qualificada, tá certo? Por quê? A multa qualificada? Porque há também um procedimento qualificado nessa omissão e identificado. Então foi identificada ali a fraude. Então, nesse caso, a multa de ofício ela é dobrada, ela é de 150%. E ainda temos aquela situação em que o contribuinte não dá a menor bola para o fiscal. O fiscal intima, a empresa se faz de boba, não fala nada, a intimada de novo e tal, ou então não entrega documentos de forma deliberada. Aí a fiscalização pode lavrar um termo de embaraço, até para poder caracterizar essa situação de falta de transparência aí no atendimento da ação fiscal.
Neste caso, ainda temos um acréscimo de 50% do valor da multa isolada. Então, vamos imaginar, se eu estou numa situação de presunção de omissão de receita, uma situação de diferença de recolhimentos, mas a fiscalização lavra o termo de embaraço. Nesse caso, a multa de 75%, ela é acrescida de 50%, ou seja, ela vira 112,5%, que é 75 vezes 50%, ok? E se além disso houver a qualificação desta omissão, eu tenho então o valor máximo de multa de 225%. Como eu falei, nesse primeiro momento, as empresas estão sob a mira da Receita, elas são as do lucro presumido do ano calendário 2018. Então, você que está nesta situação, você que é lucro presumido e tem essa inconsistência, fique de olho, porque você pode ser contemplado aí com uma dessas cartinhas. E isso, para dar credibilidade à informação, a própria Receita diz, ó, primeiro lote já foi emitido contra as empresas da região de Guarulhos, São Paulo, ok? Então, basicamente, esse é o cenário que nós temos. Certo? Então, veja, qual que é o nosso dever de casa agora? Assistir o workshop do E-Social? Sim. Mas, do ponto de vista desta nossa conversa aqui, nós precisamos nos policiar, nos auditar internamente para saber se há inconsistências nessa apuração. Nem sempre a empresa está aqui querendo sonegar informações. Às vezes você tem um problema de sistema, às vezes você tem diversos motivos para que você possa ter esse tipo de problemas que nem você identificou, e a Receita vai identificar para você. Isso é feito na unha? Sim e não. Eu, por exemplo, como consultor, eu utilizo ferramentas de mercado. Então, eu faço um primeiro diagnóstico digital. Eu entro no ReceitaNet BX, então a empresa me passa uma procuração eletrônica, eu faço a baixa dos arquivos SPED, ECD, CMS-PI, FD Contribuições, tudo isso eu consigo baixar no meu computador. Então eu vou lá, a ReceitaNet BX, entro como se eu fosse procurador da empresa, a empresa me deu a procuração, baixo tudo no meu computador, agora eu tenho os arquivos no formato que me atende. Então, por exemplo, o SPED FD Contribuições, formato TXT. Tá bom para mim, é esse formato que eu preciso. Aí eu olho para aquilo ali, você não enxerga nada. Principalmente se a empresa for muito grande, você olha naquele arquivo TXT, é difícil você enxergar. Ah, eu vou para o PVA, PVA que é o programa da Receita. Sim, lá ele me dá uma visão melhor daquela informação. Mas ainda não é suficiente para eu falar assim, ó, eu vou comparar milhões de itens aqui só bater no olho, assim, tipo Homem-Aranha. Não dá, né? Então, a gente utiliza, eu em especial, utilizo as ferramentas do E-Auditoria, certo? Não estou fazendo propaganda, estou dizendo qual é que eu uso, para que você possa se orientar. Existe no IOB, tem tem esses programas, Senofisco também tem, enfim, você pode procurar as opções de mercado, certo? Então, por quê? Porque aí você tem uma ferramenta que te ajuda, não vai resolver todos os seus problemas, mas ela vai mapear, vai te dar, apontar indícios de problemas, e aí você vai atrás para resolver. Ok? Então, isso aí, vamos ver se nós temos perguntas. Vamos lá, vamos lá. Star Contabilidade de Manaus, bom dia. Vamos lá. Sobre o workshop, a Bibiana está dizendo que é gratuito e muito bom, e eu digo que é verdade. Vamos lá, Kika Medeiros. A Kika está dizendo o seguinte, ó.
vamos consertar a informação errada que eu passei aqui. Fake news, fake news. A Kika Medeiros disse que ela assistiu a aula 3 do workshop e veio direto para a live. Tá vendo só? Então, é isso aí. Espero que a live também esteja tão boa quanto a aula. Tá. A Juliana faz uma queixa aqui. Vamos passar aí para a NIT verificar. Tá. Vamos lá. CCA Contabilidade elogiando. Vamos lá, todo mundo falando sobre o workshop, é um sucesso. Contabilidade, tá. A Bibiana também lembra que as nossas lives elas ficam aqui, né? Então, quem eventualmente na sexta-feira às 10 horas da manhã teve lá um compromisso inadiável, pode assistir um pouco mais tarde no site da NIT, e eu também faço uma pirateada, pego o arquivo aqui e levo para o meu canal da Absolute Inteligência Tributária, que é uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho aqui também, certo? Então vamos lá, mas ela diz que essa live fica no canal da NIT para assistir depois, com mais calma e tal. Vamos lá, todo mundo falando, resolvendo problemas do workshop. Vamos lá. Fernando. As PMs, o Fernando pergunta, as PMs, Associações de Pais e Mestres, das unidades escolares possuem CNPJ e recebem recursos estaduais e federal. Qual o procedimento para elas conseguirem acesso ao SPED para fazer ECF? Fernando, eu vou ficar te devendo essa. A Kika também queria saber, eu vou ficar te devendo essa, me cobre aí no WhatsApp ou no Instagram, para eu verificar com mais calma essa questão. Genice Veloso, aprendendo bastante com a gente, muito obrigado. Sim, vai, muita gente aqui entrando depois. Janaína está preocupada com a internet que não deixa ver, mas então, em geral, a ideia é essa, a live vai ficar para que a gente possa assistir mais tarde, numa situação melhor, se tiver algum problema técnico. Ok? Rosa Marim está agradecendo. Parabéns a NIT por um conteúdo fácil de entendimento. Olha, eu estou com você, viu, Rosa? Quando conheci a NIT, eu tinha acabado de sair da Receita Federal, ainda precisava... auditor fiscal conhece muito do passado, nunca do presente, né? Porque está sempre fazendo fiscalizações para trás. Quando eu saí da Receita, precisava me reciclar, conheci a NIT treinamentos, eu falei, nossa, que legal, né? A Zenaide traz a informação mastigada para a gente, assim, né? Uma informação de conteúdo e tal. Eu me apaixonei pela NIT e tal, virei professor parceiro e tal. E aí a gente tenta fazer isso. Eu tento fazer o que a Zenaide fez por mim. Eu aprendi GFIP com ela e eu quero que vocês aprendam o que eu sei comigo. Então, a minha ideia é essa, a gente tentar de forma clara, de forma objetiva, passar conhecimentos. E coisa que às vezes você fica meio perdido na internet, procurando informação e tal, você fica vendo coisas pontuais e você não tem aquela visão de conjunto. E é isso que os cursos da NIT traz para a gente, né? Modéstia à parte, meu curso de PERDComp, eu acho que é o melhor curso que eu já fiz, porque ele fala tudo, desde o começo. O que é PERDComp? Como que você faz? Para que faz? Em que casos? Posso fazer assim? Posso fazer assado? Tal. Aí depois vamos para a prática. Como faz? Tá aqui, é na tela. Aqui você faz assim, faz assado, faz assado. Não faça isso, que vai dar problema. Então a gente antecipa os problemas para você. A gente já errou por você. Não tem manual. Então, PERDComp Web não tem manual. Eles acham que
você que se vire. Então, a gente faz esse papel, a gente se vira por você, erra por você, e aí quando você chega lá no curso, você já pega a informação maturada, entendeu? Então, essa é a diferença da NIT. Ela te traz conteúdo de qualidade com organização. O Zenad faz a gente criar todo um roteiro do curso. Tudo isso, antes de gravar, você faz todo um planejamento e tal, para que saia um produto organizado. Então, vale a pena fazer cursos da NIT. Vamos lá. Kika Medeiros, olha, ela está pedindo para vocês dar like. Dê like para nós. Diga se você gostou. Se você não gostou, eu aprendi uma boa ontem. Se você não gostou, você dá um dislike 2 vezes. Certo? Agora, se você gostou, um like uma vez só. Vamos lá, vamos lá. Professor, em nossa clínica as consultas e exames são passadas pelo cartão, porém emitimos notas de todos os procedimentos, mas sendo cartão, nesse caso como fica? Não tem problema. Veja, você passou o cartão de crédito, essa informação foi para a Decred, pela Decred ela foi alimentada. Então você tem uma receita esperada baseada em cartão de crédito. E você tem a receita declarada pelos documentos fiscais. Então, você emitiu uma nota fiscal, você contabilizou como receita. Então, você tem lá uma conta 3000, não sei o quê, e é uma conta de receita. Esta conta está na sua contabilidade, está no seu SPED-ECF, como uma receita de venda de uma mercadoria. De outro lado, eu tenho a informação da Decred que eu espero ter tido aquela receita. Essas duas informações vão ser cruzadas. Tem que bater até os centavos? Não. Imagina, não vai bater. Não existe esse mundo perfeito de Aristóteles. Não tem essa coisa de quântica. Não existe isso. Estou falando um monte de bobagem aqui, mas o que eu quero é chamar a sua atenção que as coisas elas são trabalhadas na receita na base da amostragem, na base da significância. Aliás, vai para o site, ele vai dizer, se você ler o texto, você vai ver que ele vai dizer que são operações significativas. O que é significativo? Essa é a resposta, essa pergunta de $1 milhão, né? O que é significativo para a receita? Todo mundo me pergunta isso. Mas até quanto eu posso sonegar? Todo mundo quer saber, né? Então, se eu sonegar 10 centavos, a receita vai atrás de mim? Não, não vai. 10 centavos ela não vai. R$1 ela vai? Também não vai. A partir de quando eu passo a ter risco? Ninguém vai te falar isso. A receita não vai falar. Essa é a informação dela. Mas, é claro, vamos pensar em coisas materiais. Eu fiz uma venda aqui e tal, e não reportei, não sei o quê. Uma venda significativa para o seu porte? Sim, então comece a se preocupar. Porque as coisas são todas relativas, né? Existe um corte de valor absoluto, sempre vai ser. A receita sempre vai fazer assim, um corte de valor absoluto e um corte de valor relativo. Então, isso para fins de seleção das empresas que serão comunicadas, que serão fiscalizadas, etc. Claro que o Eduardo Cunha foi fiscalizado até os centavos lá da conta das declarações de renda dele. E eu falo porque ele já reclamou disso, não é informação, né? Informação de jornal. Ele mesmo já reclamou. Então, veja, temos que ter aí um princípio da razoabilidade que a Receita ela usa internamente. Ela não vai atrás de você por conta de picuinha. Pode até ser por conta de picuinha, mas não na visão dela. Na visão dela você tem algo relevante escondido, né? Vamos lá. Rafael pergunta aqui, não seria majorada essa presunção de PIS/COFINS? Sim, ela pode ser majorada ou pode ser considerada uma diferença de recolhimentos. Aqui, especificamente,
ela é considerada diferença de recolhimentos neste primeiro momento. Então, ela está dizendo isso. Ela está dizendo, ó, você vai ter a oportunidade de autorregularização. Se ela está te dando a oportunidade de autorregularização, ela está entendendo que pode ter havido um erro, alguma coisa assim, você corre e faz a autorregularização, está tudo certo. Quando você não faz autorregularização, ela tem dois caminhos. Ela pode bater na sua porta, ir lá e abrir um procedimento de fiscalização, vai te autuar conforme o resultado desse trabalho de fiscalização, e aí sim eu tenho a possibilidade de fazer qualificações, majorar a presunção, tudo mais como você propõe aqui. Agora, o caminho mais comum nestes casos é o seguinte: você não atendeu a fiscalização, presunção com 75%, tá? A maioria dos casos vai ser assim. A empresa não atendeu, vai uma autuação pelo correio e ponto final, multa de ofício de 75%. Ela não vai ter trabalhos adicionais. Para ela aumentar, para ela qualificar, ela precisa trabalhar. Não basta a Receita chegar e falar assim, ó, eu vi aí na Rede Globo, eu vi não sei aonde que tem lá uma situação A ou B. Não, as coisas não funcionam assim. Você tem que intimar a empresa, pegar a documentação, analisar, fazer confronto, fazer circularização. Não é relatório mal feito, cai. Se a Receita fizer trabalho meia boca no relatório de fiscalização, no relatório final, no termo de constatação, nos documentos que ela analisou, se ela fizer de qualquer jeito, manda para mim que eu derrubo aqui. Manda para nós que a gente gosta disso. Trabalho mal feito a gente adora, que a gente vai entrar com recurso e derruba. Entendeu? Então a Receita sabe disso, ela faz direito. Então o que ela vai fazer no caso desse? Joga com 75% que não tem erro. Se você, de fato, tem aquela irregularidade e a Receita te manda uma multa de 75%, aí eu digo para você, é difícil derrubar. Porque eu vou ter que contestar a questão material. Por que que eu falei A aqui, falei B ali, enfim. Então, vamos lá. Mas muito boa a sua pergunta, muito boa, Rafael. Então é isso aí. Você tem razão, a gente tem que ficar sempre de pé atrás, porque sempre pode vir uma coisa pior, né? Como se já não fosse pior ter um auto de infração com uma multa de ofício de 75%, que já é pesado. Veja, você está pagando o tributo com correção de Selic, que por sinal, por enquanto está tranquila, mas de 2018 para cá já não é tão tranquilo assim. Multa de mora, que pode chegar a 20%, e mais a multa de ofício de 75%. Não é fácil essa vida não, hein? Genice pegou aqui a minha piadinha rápida aqui. Professor, sobre as igrejas, gostaria de um detalhamento, pois não tem recolhido a CSLL. Então, é o seguinte, Genice, nós não vamos detalhar, não vamos entrar muito nessa questão, porque não é objetivo aqui. Mas veja bem, as igrejas, elas têm imunidades, né? Imunidades para exercer seu culto. Mas a imunidade é sobre impostos, certo? Então, eu tenho a imunidade de imposto de renda, mas não tenho CSLL, por quê? Porque CSLL é contribuição social. Contribuição social é devida, ok? E também, no caso das empresas aqui, no caso que está aí nessa lei que concedeu anistias e tudo mais, nós temos outras situações aí que são, que as igrejas deveriam recolher e elas não recolhem. Por exemplo, o INSS descontado dos seus trabalhadores, seus colaboradores. Então, se ela contrata, sei lá,
um empregado qualquer, ela continua com a obrigação de fazer a retenção das contribuições do INSS, por exemplo. Sobre esse valor não é dela. Se ela fez a retenção, ela tem obrigação de repassar para os cofres da União. Se ela retém do seu segurado, o sujeito ganha 10, passou a ganhar 9, porque ela reteu 1. Ela não vai repassar esse dinheiro, isso é apropriação indébita, isso é crime. Certo? Então, não pode não. Mas, não vou falar mais nada, tá? Vamos lá. Inconsistências verificadas no SPED anterior a 5 anos pode ser objeto de retificação. Quais são as possíveis penalidades? Olha, o que passou de 5 anos, o SPED, bom, em tese a Receita já decaiu a possibilidade da Receita ir lá lavrar um auto depois de 5 anos. Tá? Passados 5 anos do fato gerador, a Receita, em tese, já teria decaído o prazo para ela apurar essas diferenças. Tá? E, no mesmo sentido, você não teria a necessidade de retificar o SPED. Essa é a regra geral. Tá? Mas nós temos situações de fraudes, de situações aí em que há um tratamento especial. Tá? Mas a regra básica é essa. Passados 5 anos, nós não temos aí essas obrigações. A Receita não estaria aí autorizada a verificar essas diferenças. Mas vamos pensar na seguinte situação. Está passando 5 anos, vamos pensar na GFIP, que tem muita gente aqui que é desse ambiente e vai entender melhor. Nós estamos chegando ao final de 2020, 2015 está indo embora, está passando 5 anos. Mas eu venho e de forma muito esperta retifico uma GFIP do final de 2015. Incluo informações de créditos lá e tudo mais, faço compensações e tudo mais. Eu te pergunto, chegamos, Réveillon 2020, vai para trás, 2020, 2021, que seja melhor e tudo mais. Eu te pergunto, a Receita não pode mais questionar a informação que você retificou a semana passada, só porque estamos em janeiro de 2021? Claro que não. Quando você retifica o SPED, você reabre o prazo para a Receita contestar aquelas informações. Quando você faz um pedido de ressarcimento, por exemplo, um pedido de restituição, e a Receita demora 10 anos para te pagar, eu te pergunto, ela não pode pedir esclarecimentos sobre esse pedido só porque passou 5 anos? Ou seja, você tem que manter essa informação íntegra para apresentar a Receita ou não? Se você tem um pedido de restituição, se você fez uma compensação associada a um crédito, que quer dizer, você compensou parte, mas ainda tem mais uma parte que você vai querer em espécie. Eu te pergunto, passado 15 anos, a Receita pode te pedir explicações sobre esse pedido que ela ainda não homologou? Claro que sim. Então vamos ficar atentos a essa questão dos 5 anos da prescrição. Você tem que manter guarda. Vou dar um exemplo prático aqui de pessoa física. Você faz uma reforma na sua casa. Aí você comprou a sua casa por 300 mil reais. Você declarou depois de renda por 300 mil reais. Certo? Então comprou lá em 1980. Paguei 300 mil reais. Só que em 1981 eu fiz uma reforma, mudei toda a casa, mudei a frente, botei porcelanato, fiz uma piscina, não sei o que. A casa teve uma reforma de 200 mil. Então eu paguei 300 em 1980. Em 1981 eu fui lá, fiz uma reforma, 200 eu coloquei na declaração de renda. Minha casa vale 300, mas eu fiz benfeitorias de 200, ela vale 500. Aí agora, em 2020, eu vou vender essa casa por 600. Ora,
Se ela valia 500, eu vou vender por 600, eu tenho um ganho de capital aí de 100. A Receita vai olhar e vai dizer assim, mas a casa custou 300, será que o ganho de capital dele é de 100 ou é de 100 mais os 200 da reforma? Porque eu não sei que reforma é essa. Ela pode agora, no momento da avaliação do ganho de capital, te pedir documentação desta reforma? Pode. Pode, porque você está exercendo agora esta faculdade de apurar mais ou menos ganho de capital. Então, enfim, em resumo, vamos tomar cuidado com essas questões que envolvem comprovações e tudo mais, tá? Vamos lá. Sandra Prado, qual o procedimento de contagem dos 5 anos? Bom, aí nós temos várias situações. Vamos imaginar que eu quero pedir uma restituição de um valor pago a maior. 5 anos contado da data do recolhimento. Eu posso ter direito a restituir algo que eu paguei em 2014? Algo que eu deveria ter pago em 2014? Sim, desde que você tenha pago com atraso, pagou no final de 2015, por exemplo. Eu tinha uma dívida de novembro de 2014 que eu paguei em novembro de 2015. Um DARF, digamos. Só que eu paguei a maior. Posso recuperar o que eu paguei a maior? Pode. Mas não era de 2014? Mas eu paguei errado em 2015, finalzinho, está dentro dos 5 anos. Então, o procedimento de contagem é esse. Então, vai depender da situação que você vai ver um procedimento de contagem diferente ou não. Por exemplo, declaração de renda de pessoa física. Quando é que você faz a declaração? Não é em abril do outro ano? Então, você vai ter diferenças de contagem. Antônio Guilherme, recebi uma intimação da Receita em relação ao GFIP do mês abril de 2018, alegando que não havia sido entregue. Entrei em contato e disseram que a tabela estava desatualizada e tinha que reenviar novamente. Antônio, eu não entendi direito. Quer dizer que você enviou, mas não enviou? Porque estava a tabela desatualizada? Eu não entendi bem essa questão, tá? Joana Dark, enfim, você pode assistir a aula depois, ela está perguntando aqui. Ana Glória, professor, poderia colocar o seu canal aqui no chat, por favor? Vou colocar então, agora aqui, o meu canal do YouTube, no chat, tá? Estou colocando aqui para quem quiser visitá-lo. Ok? Tá, coloquei. Vamos lá, continuando. O Antônio explica aqui. Ele depois enviou a CFIP com a tabela e ficou tudo acertado. Bom, então final feliz, está tudo ótimo. Vamos lá. Paulo César está dizendo que está tudo bom. Elizabeth está desejando bom curso a todos. Kika Medeiros gostou, excelente live. Então, vamos lá. Vamos ver. CCA Contabilidade, recebemos orientação para corrigir SPED de 2013, de uma dada empresa. Bom, mas, enfim... Valéria Silva, a Receita pode pedir a documentação de benfeitoria até 5 anos após a alienação do imóvel, por isso devemos guardar toda a documentação. Olha, está explicando aqui, ó, Valéria Silva, Receita pode pedir a documentação da benfeitoria até 5 anos após a alienação do imóvel, ó, tá vendo? Por isso devemos guardar toda a documentação. É isso aí. Então, aí o Antônio Guilherme está dizendo, enviei a GFIP, mas caiu em malha, pois alegaram que a tabela da época estava desatualizada. Enviou e parece que está tudo resolvido. Edmar, aqui vai o meu grande abraço para o Acre, para, em especial, o Rio Branco, que eu só conheço o Rio Branco. Já fui lá, tomei umas cervejinhas ali na beira do rio, né? Onde tem aquelas estátuas, tal, tem um mercado ali. Gostei muito, viu? Gostei muito de conhecer Rio Branco, só achei complicado andar de Uber lá, né? Mas enfim, esse é um papo para outra
para uma outra ocasião. Pessoal, tem mais dúvidas, mas são 11h10, nosso tempo esgotou. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas, num assunto do seu interesse. Deixa já aqui, anota aqui embaixo o que você gostaria de falar. E se você tem mais alguma questão que a gente eventualmente não teve condições de discutir aqui, me procure no Paulo Gomes Tributário, no Instagram, Paulo Gomes Tributário. Estou lá para você fazer direct, me falar comigo de forma mais efetiva. Temos aí nossos contatos do WhatsApp, né? Nós estamos aí em vários grupos. Então é assim, no WhatsApp a pessoa, de repente, do nada, joga uma pergunta no grupo e eu respondo, né? Quando eu posso. Então, às vezes eu respondo, às vezes não respondo. Então, o Instagram é mais certeza. Você vai lá, @Paulo Gomes Tributário, me acompanha lá. Todo dia eu falo alguma coisa sobre questões tributárias. Essa semana foi um pouco mais agitada, porque eu estou até aqui de perto de compra para transmitir. Hoje é o último dia. Aliás, eu até vou postar isso no Instagram agora. Hoje é dia de entrega do DARF previdenciário. De pagamento do DARF previdenciário. É pagamento do IR Fonte 0561, 0588, 5952, enfim, todas as retenções que envolvem aí imposto de renda, PIS/COFINS e tal. A maioria das retenções vence hoje, dia 18/9, não é dia 20, porque dia 20 é domingo, é dia que o tempo vai virar, inclusive vai fazer frio. Então, aproveite hoje que está quente e faça os recolhimentos que estão sendo antecipados para hoje. Então, o que nós estamos vencendo hoje? IR Fonte, Previdência, retenções de CSLL e outros, certo? E dia 25, sexta-feira que vem, teremos PIS, COFINS e outros tributos, ok? Muito obrigado pela atenção, bom final de semana para todos e até a próxima.